Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em uma iniciativa de pesquisa bem diferente, que está questionando um dos fundamentos da inteligência artificial, a sua arquitetura. E se o próximo grande salto da IA não vier de mais dados ou de modelos gigantes, mas de uma mudança total na geometria dela? Bom, vamos mergulhar nisso. Essa é a pergunta que guia toda essa análise. A ideia aqui é que talvez a gente esteja construindo IAs superpoderosas em cima de uma base que tem uma limitação que a gente nem vê. Uma limitação que não é de poder computacional, mas de forma. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa sacar onde a IA vive hoje. A maioria dos modelos de linguagem, os LLMs, opera no que os matemáticos chamam de espaço euclidiano. Para a gente, o jeito mais fácil de pensar nisso é como uma folha de papel, um mapa simples, totalmente plano. Nesse mundo plano, cada palavra ou conceito vira um ponto numa grade. A relação entre rei e rainha, por exemplo, é só a distância em linha reta entre esses dois pontos. E olha, esse método funcionou absurdamente bem. Permitiu que a IA achasse padrões estatísticos na linguagem. Mas, assim como todo mapa plano da Terra, ele acaba criando distorções. E é aqui que a gente chega no ponto central do problema. Essa geometria plana, apesar de ser poderosa, sofre para representar com eficiência a natureza complexa e hierárquica da linguagem. Ela acaba criando um gargalo, um limite fundamental, que talvez seja o que impede as IAs de chegarem num raciocínio mais parecido com o nosso. Esse é o termo-chave da pesquisa, o gargalo de capacidade geométrica. Pensa na linguagem como se fosse uma árvore genealógica, sabe? Com galhos, subgalhos, tudo conectado. Tentar encaixar essa estrutura de árvore numa grade plana é como tentar achatar uma árvore de verdade em uma folha de papel. Você simplesmente perde a profundidade, a hierarquia. A matemática por trás disso não deixa dúvidas sobre o descompasso. O espaço no mundo plano ele cresce de um jeito lento, previsível. Já a complexidade da linguagem, com todas as suas nuances, suas relações, ela cresce de forma explosiva, exponencial. Uma hora simplesmente não cabe mais, o espaço acaba. E essa tabela aqui deixa isso bem claro. De um lado, a gente tem o crescimento lento e a estrutura de grade do espaço plano. Do outro, o crescimento super rápido e a estrutura de árvore da linguagem. A geometria que a gente usa hoje simplesmente não tem o formato certo para o tipo de informação que a gente está tentando modelar. Ok, então se o espaço plano é o problema, qual seria a solução? Bom, a pesquisa sugere que a gente precisa de uma geometria nova, uma que consiga imitar a forma da própria linguagem. E a resposta parece estar em algo chamado curvatura negativa. Parece complicado, eu sei, mas a intuição por trás disso é bem elegante. Em vez de pensar numa folha de papel plana, imagina uma superfície que se expande o tempo todo. Esse é o tal do espaço hiperbólico. A melhor analogia que a gente pode usar é pensar nas bordas de uma folha de alface, sabe, todas onduladas? Quanto mais você vai para as pontas, mais área tem. Esse tipo de espaço tem essa propriedade mágica de se expandir exponencialmente, que é exatamente o mesmo comportamento da complexidade da linguagem. Então, a grande sacada é a seguinte: o espaço hiperbólico foi feito para hierarquias. Nele tem muito mais espaço lá fora para todos os galhos de uma árvore de conceitos. Isso permite que a IA represente, por exemplo, que Poodle e Golden Retriever estão próximos um do outro, mas que os dois estão dentro da categoria maior cachorro. Isso pode levar a modelos muito mais eficientes que precisam de menos dados para aprender. Só que, claro, adotar uma geometria nova não é tão simples assim, não é só trocar uma peça. Isso significa que a gente precisa reescrever as regras mais básicas de como um LLM funciona, desde como ele presta atenção até como ele faz as contas mais simples. A mudança mais radical, sem dúvida, é na atenção. Em vez de medir a semelhança com uma régua num mapa plano, o modelo agora calcula a distância geodésica, que é o caminho mais curto de verdade, seguindo a superfície curva. É a diferença entre traçar uma linha reta no mapa mundi e descobrir a rota real de um avião voando sobre o globo. O processo todo, de um jeito bem simplificado, funciona mais ou menos assim. Primeiro, o modelo joga os conceitos nesse espaço curvo. Depois, ele mede as distâncias reais entre eles. Aí, de forma bem inteligente para fazer os cálculos mais pesados, ele usa um tipo de remendo plano temporário, como se fosse uma pequena bancada de trabalho. E no final, ele projeta o resultado de volta para o mapa curvo. É um jeito de usar o melhor dos dois mundos. E olha, isso aqui não é um ajustezinho não, é uma reforma completa.
Cada pedacinho do modelo, da atenção até a normalização, foi refeito do zero para falar a língua da geometria hiperbólica. Agora, é super importante a gente entender o contexto desse trabalho. Isso não é um produto final pronto para usar. É um esforço pioneiro lá na fronteira da pesquisa em IA e que está sendo feito de um jeito totalmente aberto e transparente. E tem essa citação dos próprios pesquisadores que, para mim, resume tudo. O foco é na ciência fundamental, não em um produto. É sobre criar hipóteses que podem ser testadas, compartilhar tudo abertamente, explorar sem medo novas arquiteturas. E ser ciência em movimento também significa ser transparente sobre os desafios, né? A pesquisa já identifica alguns modos de falha bem claros. Por exemplo, o colapso de borda, que é quando os conceitos vão tão para longe que se perdem no infinito do mapa. Ou o colapso de origem, que ao contrário, tudo se amontoa no centro e perde o sentido de hierarquia. Reconhecer esses problemas já é o primeiro passo para resolver. E o mais legal é que, fiel a esse espírito, o projeto todo é um convite aberto. O código, as ideias, está tudo disponível para quem quiser estudar, criticar e construir em cima. O objetivo final é muito maior. É começar a enxergar a inteligência não só como um problema de estatística, mas como um problema de geometria e de dinâmica. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Por anos, a corrida na IA foi sobre escala. Mais dados, mais computação. Mas e se a próxima revolução não for sobre ser maior, mas sobre ter a forma certa? E se a chave para uma inteligência mais eficiente, mais intuitiva, estiver escondida na beleza da geometria? Fica aí a reflexão.